O Revista Novo Tempo de hoje começa falando de repatriação. As rígidas medidas de quarentena no Peru dificultaram o retorno de estudantes brasileiros. Depois que o país decidiu adotar o ensino à distância até o final do ano, um grupo de alunos da Universidade Peruana Unión, mantida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, buscou formas de voltar ao Brasil. Após dias de ansiedade e incertezas, os estudantes foram repatriados com a ajuda da igreja e, nesta semana, desembarcaram no Brasil. E o repórter Leonardo Simon acompanhou este momento. Estou muito agradecido a Deus por essa oportunidade, por essa ajuda de poder voltar para casa. Isso é muito bom. Sem vocês seria muito mais difícil, a gente não teria conseguido. Você acaba de assistir relatos de estudantes que foram repatriados do Peru. Um grupo de 50 universitários que, desde abril, buscavam junto à Embaixada Brasileira uma maneira de voltar para casa. Na terça-feira, depois de quase 14 horas de viagem, eles finalmente chegaram no Brasil. A previsão era de que o voo aterrissasse por volta das 8h30 da noite no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Enquanto isso, no saguão de espera, familiares aguardavam com expectativa a chegada dos estudantes. Estou esperando a minha filha Amanda, que estuda na UPU, né? E eu estou com muita saudade dela, né? Como os filhos estavam muito aflitos lá, devido ao contexto dessa quarentena, para nós a expectativa é grande de estar com a família toda reunida. Cada minuto parecia uma eternidade. E aí, quando eles chegaram, não teve distanciamento que desse jeito, não. Teve abraço, beijo, foto, vídeo, para ter certeza que aquele momento era real. Foi muito emocionante, assim, porque o voo inteiro, assim, toda vez que o piloto ele falava alguma coisa, todo mundo batendo palma e todo mundo muito ansioso. Eu acho que, na verdade, ninguém acreditou que a gente chegou. A gente entrou e ninguém acreditava na hora que a gente pisou, a gente começou a gritar, todos os brasileiros, cantamos hino nacional. Então Brasil és o Brasil, ó pátria amada, do filho desse sol é mãe, gentil, pátria amada, Brasil! O Peru decretou que as aulas seriam à distância e enrijeceu as medidas de distanciamento. Os alunos tentaram embarcar num voo semana passada, mas a viagem foi cancelada por problemas operacionais. Mas nessa empreitada, eles não estavam sozinhos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Universidade Peruana mantida pela igreja e autoridades aqui do país também deram suporte aos estudantes para que eles fossem repatriados. Teve mais gente que também recebeu o suporte da Igreja Adventista. Foram mais de 150 estrangeiros repatriados, entre eles brasileiros que precisavam regressar, assim como também argentinos, peruanos, equatorianos e uruguaios que precisavam retornar aos seus países de origem. 44 voluntários que estavam desenvolvendo um projeto missionário em Guiné-Bissau, na África, também enfrentaram dificuldades para voltar. Às vésperas do grupo embarcar, o aeroporto local fechou por conta do coronavírus e os voos foram cancelados. Já na Argentina, 40 estudantes da Universidade Adventista del Plata tiveram que encarar a mesma realidade. Em todos esses casos, houve a intervenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia e os grupos puderam voltar para o Brasil. A igreja não tem poderes, né? A igreja, o seu escritório jurídico, a sua estrutura, ela não tem poderes para abrir uma fronteira ou fechar uma fronteira, né? Isso é uma coisa que cabe ao Estado. O que a gente faz nessa hora? A gente trabalha junto com o Estado, ou seja, isso não é uma coisa que a gente constrói do dia para a noite. Isso é uma relação de confiança do Estado. A gente sabe que não tem como pagar o esforço empenhado para trazer essa galera. Existem dívidas que o dinheiro não compensa, mas que um coração grato ajuda a pagar. É por isso que essa reportagem começou e vai terminar com o espírito de gratidão desses alunos repatriados. Que legal, que bom ver que depois de tantas dificuldades e frustrações, finalmente deu certo desses alunos chegarem ao Brasil e serem repatriados. Lindo trabalho da Igreja Adventista que teve preocupação e se mobilizou para ajudar. Cristianismo é isso, gente. E eu gosto muito de começar o programa com uma notícia tão boa quanto esta. Bom, e tem muito mais por aqui hoje. Eu volto em 30 segundos. Fique com a gente.
Já estamos de volta e vamos ao quadro Maranata, da ONG que tem feito a diferença no mundo há mais de 50 anos. Hoje você vai ver um projeto que deu o que falar na década de 90 entre os jovens. Nos anos 80, os Estados Unidos presenciaram uma mudança cultural considerável, enquanto a nação emergia da turbulenta década passada. Em resposta ao movimento de contracultura dos anos 70, os jovens americanos começaram a buscar sucesso profissional e monetário. Os Yups se tornaram um ícone dos anos 80, simbolizando riqueza, status e cobiça. Na cultura popular, os adolescentes presenciaram uma escalada de novas tecnologias, uma crise na saúde e um novo tipo de televisão. A onda da cultura pop estava em toda parte. E foi ao final desta década que a Maranata Voluntários Internacional criou um novo projeto, que era focado nos jovens, consumidos por esse estilo de vida. Era um antídoto para aqueles tempos e uma revelação espiritual para os adolescentes. A Insight era uma revista jovem, publicada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dia, na academia com um amigo, o editor teve uma ideia. Ele estava se exercitando com um amigo numa convenção e ele disse: é isso que nós fazemos para o nosso corpo, o que nós vamos fazer pelo nosso espírito. E aí, eles decidiram que um jeito para os jovens exercitarem isso era fazendo caridade. A revista Insight apresentou a ideia de uma missão apenas com jovens. E em 1990, eles lançaram o projeto The Trip. No ano seguinte, a Insight pediu que a Maranata coordenasse o projeto, que seria publicado com destaque na revista. The Trip foi rebatizada como Operação Extrema e 19 voluntários partiram para Honduras. Daí em diante, o programa cresceu rapidamente, acrescentando pequenos grupos a cada edição. Quando Steve Casey se envolveu em 1993, o número de participantes já tinha aumentado e a demanda de trabalho superava a pequena equipe da Maranata. Steve, um jovem pastor, ajudou a coordenar esta ação nos Estados Unidos e no exterior. Era preciso falar com cada pai de cada criança e isso realmente tomava tempo demais. Era muito custoso para a Maranata fazer isso. Então a preparação levava muito tempo. E aí me disseram: Steve, você vai participar da Operação Extrema, mas só para você saber, essa é a última edição. Porque é caro demais. Steve compreendeu as razões, mas quando ele retornou deste projeto, ele não ficou convencido. O impacto positivo nos participantes era grande demais para desistir. Eu voltei e tive uma conversa bastante séria com o presidente da Maranata Voluntários Internacional, lá no escritório dele. E eu não falei com ele como um amigo, foi uma conversa profissional. E eu deixei extremamente claro para ele que este projeto precisava continuar. Eu compreendi que era para isso acabar, mas como presidente da Maranata, Dom Noble, você tem que continuar esse projeto. Do contrário, você não pode mais ser chamado de cristão. Eu fiquei muito chateado. Steve ri dessa memória, mas seu apelo emotivo surtiu efeito. A Maranata decidiu continuar com a Operação Extrema. E como diz o ditado, o resto é história. A Maranata contratou Steve como diretor do projeto Operação Extrema e ele ficou nesse cargo por mais de 20 anos, aproveitando sua experiência como pastor para aprimorar um projeto poderoso e espiritual para jovens com 3 componentes-chave. Número 1, o projeto busca dar uma transformação espiritual para os participantes. Isso é ambicioso, mas é o que nós fazemos. Número 2, é a qualidade das construções.
o que se torna um desafio para adolescentes não qualificados. Então é preciso ter alguns líderes que queiram ensinar e orientar. E número 3 é suplementar o que a igreja já faz, que é espalhar o evangelho onde quer que estejamos. Como resultado, os voluntários voltam ano após ano transformados. É uma experiência que muda a vida e que eu quero ter todos os anos. Quando eu retorno, eu me sinto como se estivesse renovada completamente. A Operação Extrema não é só viajar para um lugar novo e ver coisas novas. É sobre você se conectar com outras pessoas, sabe? Fazendo o trabalho de Deus. E você embarca numa jornada, sabe? De descoberta, olhando dentro de si mesmo. Antes de participar da Operação Extrema, eu me sentia distante de Deus e depois da viagem foi um sentimento totalmente diferente para mim. E eu me senti uma pessoa melhor depois disso. Senti que eu fiz a diferença na vida de alguém. Foi um sentimento ótimo e me ajudou muito a me conectar com Deus, sabe? Antes dessa viagem, eu nunca orava sozinha. Antes de uma refeição em família, a gente orava e agradecia pela comida, mas quando eu acordava, eu nunca agradecia por ter acordado. Quando eu dormia, eu nunca agradecia por ainda estar viva naquele dia e em segurança. Quando eu for para casa, eu sei que vou mudar algumas coisas com a minha família, sobre me conectar com Cristo e orar. Hoje, a Operação Extrema é o maior projeto da Maranata e as viagens atraem entre 100 e 200 voluntários a cada ano. Já foram mais de 3.900 experiências voluntárias nas últimas 3 décadas. Na maioria das vezes, os projetos são na América Latina. A Operação Extrema só aconteceu nos Estados Unidos 2 vezes, além de 2 vezes na Índia. Neste ano, a Operação Extrema foi para a África pela primeira vez. Quase 3 décadas depois de ser lançada, o interesse pela Operação Extrema não mostra sinais de diminuir. Essa é a minha ideia do porquê da Operação Extrema ser tão potente. É normal no desenvolvimento que um adolescente descubra sua própria identidade. Isso faz parte do desenvolvimento do ser humano. E o jeito de você descobrir isso é comparando com o que já vivenciou. Você está chegando numa idade em que começa a sentir a pressão dos poderes estabelecidos, sejam seus pais ou outras autoridades. Se você faz um projeto, sabe, com a sua congregação, a sua escola, a sua família, essas pessoas já te conhecem. E o impacto ainda é grande, mas você não consegue se redescobrir. Sabe, a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é uma nova criação ou nova criatura. O velho se foi e uma nova vida começou. E isso realmente acontece na Operação Extrema. Dá pra ver isso e é realmente espetacular. Você chega aqui como um estranho, você chega sendo só mais uma pessoa, mais um rosto e você compartilha essa missão e você cresce aqui. Em apenas 2 semanas, é impressionante o quanto você cresce. Só pela conexão com Deus e a conexão que você estabelece com os outros aqui, é uma renovação, porque você consegue se livrar de todas as distrações, de tudo que impede que você tenha uma relação próxima com Deus. E você está num país diferente, com pessoas que não conhece, e essa relação por si só já é incrível. Voltando às notícias do Brasil, em meio ao isolamento social, a internet e as redes sociais têm sido um meio das pessoas se sentirem menos sozinhas. A igreja também intensificou o uso dessas ferramentas durante este período. Você vai ver agora como a Igreja Adventista no centro do Paraná tem lidado com essas mudanças. Vamos ver? Em tempos de quarentena, a internet tem sido um refúgio contra o isolamento. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, o consumo de internet no Brasil aumentou 30% durante a quarentena, e parte desse aumento se deve às redes sociais. O meu uso das redes sociais, eu percebi que aumentou consideravelmente. Eu nunca fui uma pessoa que gostou assim, de usar todos os dias, e me percebi nesse momento utilizando muito mais do que eu usava antes. Durante esse período, a tecnologia tem sido fundamental,
não só para passar tempo em redes sociais e streamings, mas também para dar continuidade às interações humanas. E a Igreja Adventista também intensificou o uso dessas ferramentas para o bem. Eu tenho visto que esse contexto de pandemia e de isolamento social tem contribuído para que as nossas igrejas elas possam avançar sob a perspectiva da comunicação e também da tecnologia. Até mesmo as igrejas menores que não eram habituadas a usar esses recursos mergulharam no digital e, mais do que nunca, a tecnologia se transformou em aliada. Aquelas igrejas que eram mais limitadas com relação ao uso da tecnologia, elas têm se reinventado e descoberto, mesmo dentro das suas limitações e impossibilidades, formas, ferramentas e plataformas para que haja essa aproximação com seus membros. Projetos começaram a nascer nesse contexto, atingindo pessoas que antes pareciam muito distantes. Um dos projetos que nós pensamos foi justamente a Corrente do Bem. A gente se reuniu e discutimos em como poderíamos incluir as pessoas, tanto adventistas quanto não adventistas, dentro desse projeto. Então, a ideia é você publicar no Instagram, nos stories ou no WhatsApp, ações que ajudem as pessoas. Agora que eu não tenho como mostrar esse cristianismo aqui fora, né, porque a gente não podia sair, eu pensei, as redes sociais precisam demonstrar que eu continuo amando Jesus, continuo ajudando as pessoas e incentivar. Então, na igreja, incentivava os jovens. Aí, agora, nas redes sociais, os seguidores são o público. Atingir agora, usando as redes sociais de forma mais eficaz, estão além do nosso alcance pessoal. Então, essa rede que criamos por meio do uso da tecnologia faz com que nós atinjamos um número muito maior de pessoas. Mesmo que o formato dos estudos bíblicos, cultos ou confraternizações tenham mudado, o objetivo de tudo isso ainda é o mesmo. Seja qual for a ferramenta que nós estejamos usando, seja ela pessoal ou nas redes sociais, o nosso objetivo é mostrar Jesus. É isso aí. Neste período de quarentena, os jovens adventistas da região sudoeste paulista estão envolvidos no projeto Backstage Evangelismo Jovem Digital. O resultado são centenas de pessoas estudando a Bíblia, como você vai ver na reportagem do Weber Pola. Sepultados com ele no batismo. Sara Silveira é estudante de jornalismo e hoje é mais um dia de liderar um estudo bíblico. Ela mora na cidade de Tatuí, no interior de São Paulo. E logo que ela conheceu Maicon em um ambiente virtual de games, não perdeu a chance de convidá-lo para participar do projeto. Pelo celular acontecia a conexão, a leitura dos versos bíblicos, o acesso aos questionários de perguntas e respostas dos temas bíblicos, e momentos de oração. A sua casa foi mais um dos 99 pontos de pregação do resultado da primeira temporada do Backstage. A minha experiência foi incrível. Foi a primeira vez dando estudo bíblico e online. Pude observar na pessoa do outro lado da tela, ela mudando suas escolhas, experiências e até empolgação. Eu quero continuar sendo usada por Deus nesse meio digital. Apesar dos templos ainda continuarem fechados por conta da pandemia, o projeto Backstage é a confirmação que a igreja não está morta. Cada membro é uma igreja viva, usando das ferramentas digitais na pregação da palavra de Deus. E foi na live do encerramento da primeira temporada do Backstage que foi ressaltado a importância dessa nova ferramenta, com 505 pessoas que receberam estudos bíblicos, e algumas já foram batizadas. A missão não pode parar. Então, se não dá para ser presencial, se não dá para aglomerar, a gente tem que partir para o meio digital, virtual e continuar a missão de pregar o Evangelho. O Maicon, que foi mencionado no início dessa reportagem, foi uma das pessoas que deixou o seu depoimento na live. Hoje ele já entendeu a importância de observar o dia do sábado, conforme os 10 mandamentos. Vou continuar guardando sábado, vou continuar os estudos bíblicos, não vou parar, vou continuar buscando a palavra do Senhor, buscando o amor dele, orando para ele sempre, porque a gente sem Deus não somos nada. Que hoje eu me encontrei, né? Que eu aprendi e decidi a seguir a Jesus através desse ministério, seguir Jesus nesse ministério adventista, através dessas aulas que foi muito importante em minha vida. A partir de 2019, nós começamos esse projeto para atender a necessidade da pregação do Evangelho, da missão envolvendo jovens e universitários. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o povo está animado para entrar a partir do dia 13 de junho na segunda temporada.
Em virtude da pandemia, muitos brasileiros estão em vulnerabilidade social, a gente sabe disso. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, tem ajudado muitas famílias com doações. Veja agora uma dessas ações de solidariedade que aconteceu em alguns estados do Nordeste. Desde que a pandemia do Covid-19 surgiu, a vida dos brasileiros foi duramente afetada. Lugares que antes eram sinônimo de alegria e lazer, hoje encontram-se solitários. As ruas que outrora definiam uma rotina agitada, atualmente estão vazias. O impacto da doença chega aos lares, trazendo instabilidade econômica e insegurança. A orientação dos especialistas em saúde é para ficar em casa. Mas, embora necessária, essa medida afeta milhões de brasileiros que atuam no mercado informal. Com redução ou até ausência de renda, muitos estão no grupo de vulnerabilidade social. E diante desse cenário, pessoas e instituições mostram que não há limites para a generosidade. Esse é o caso da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Com doações e apoio de voluntários, a ADRA tem beneficiado centenas de famílias. Nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, a ajuda veio em forma de um cartão alimentação. As famílias contempladas que foram cadastradas pela ADRA, pelos voluntários da ADRA, agora vão poder ter durante 3 meses uma ajuda para comprar o alimento e assim amenizar o sofrimento, amenizar a falta de comida das suas casas. Um auxílio que veio em momento oportuno. Eu achei foi bom, porque é uma ajuda para dentro de casa, né? E obrigada a eles, obrigada a Deus também. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus, né? E obrigado, que eles puderam muito ajudar o pessoal, que tem muita gente aqui passando necessidade. A ação da ADRA é resultado de doadores que, apesar do distanciamento social, mostram que é possível estar juntos pelo propósito da vida. Aqui no Ceará, nós temos visto que muitas famílias têm ficado desempregadas, pessoas que, na maioria, são autônomas. Então, essa ajuda humanitária da ADRA veio num momento muito especial. E neste período de quarentena, principalmente os mais jovenzinhos, os pequenos, acabam tendo muito tempo livre em casa. E para que esse tempo seja bem aproveitado, Iniciativas pelo Brasil têm proporcionado conteúdo e recreação de qualidade. Vamos ver na reportagem? Pandemia, coronavírus. Se você não aguenta mais ouvir estas palavras, imagina as crianças e os adolescentes. Eles que costumam ser tão ativos, realizar tarefas na escola, na igreja, viver cercados de amigos, agora precisam ficar em casa e seguir uma rotina cheia de limitações. O jeito é buscar novas ideias para ocupar o tempo e reinventar a forma de interagir. O risco para pais e filhos é se entregar nesse período mais à diversão. Na tentativa, às vezes, de preencher o tempo, a gente acaba consumindo mais a internet, as redes sociais, muitas famílias buscam filmes e diversão. Diversão, gente, ela esgota. Recreação, ela fortalece e nutre. Recreação que pode unir aprendizado, tempo de qualidade com a família e conexão com Deus. Estes são os objetivos de diversas iniciativas que vêm surgindo Brasil afora. Uma delas são os blogs criados pelo Ministério da Criança e do Adolescente da Igreja Adventista na América do Sul. Ali, pais e filhos encontram dicas de atividades e conteúdos sobre a Palavra de Deus. Para os menorzinhos há, por exemplo, brincadeiras e vídeos com histórias bíblicas. Há também um livreto com ideias para tornar o culto familiar mais interativo e assertivo. Então, são 7 dias de culto familiar prontinhos. Nós aplicamos aqui na nossa casa, com a nossa filha, e foram momentos maravilhosos de estudo da Palavra de Deus e de interatividade entre nós também. O culto familiar é o momento da adoração em família. É a oportunidade que a gente tem todos os dias de nos encontrarmos com Deus e uns com os outros para a adoração, estudo da Bíblia, o louvor e a oração. E é a base central da nossa família para a transmissão dos valores cristãos e de fé que a gente deseja que a nossa filha receba. E aos 7 aninhos, a Ana Clara já aprendeu a importância de pedir sabedoria a Deus ao estudar a Bíblia. Antes de começar a leitura, vem sempre a oração. Fala ao nosso coração através da tua palavra, porque a gente quer ouvir tudo da mensagem da Bíblia
para aprender coisas muito boas, tirando aquilo que está dentro do texto. Os adolescentes também têm seu blog especial. Ali é possível encontrar vídeos com meditações diárias, dicas de leituras e até um estudo bíblico que pode ser compartilhado pelo WhatsApp. E falando em estudar a Bíblia, iniciativas autônomas têm levado a palavra de Deus à juventude de todo o Brasil. É o caso da série Realidade Aumentada, que aborda temas bíblicos numa linguagem bem descontraída e que até inspirou um grupo de adolescentes a produzir um conteúdo que ensina outros adolescentes a darem estudos bíblicos. Eu vejo assim que os adolescentes eles têm muita dúvida sobre a Bíblia, sobre a igreja, tem também preguiça, né, de ler a Bíblia, de ler a lição da escola sabatina, mas nós temos um amor muito grande pela igreja. Nós temos um amor muito grande por Deus, né, por Jesus. Nós só estamos ainda tentando achar o nosso espaço dentro da igreja, sabe? Tentando achar o nosso dom. E ao que parece, a pandemia tem despertado muitos desses dons, os quais conectam pessoas umas às outras e a Deus. E você, tem estimulado em seus filhos essa conexão? Que legal! Vamos para um rápido intervalo, mas já você vai ver como funcionários de um banco estadual se uniram para fazer a diferença na comunidade. Eu te espero por aqui. Já estamos de volta e vamos agora às notícias internacionais da ANN. E quem traz as informações para a gente é o nosso amigo pastor Williams Costa Júnior. No estado americano da Flórida, fiéis adventistas visitaram as instalações de Advent Health para orar e homenagear médicos e enfermeiros. O presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Ted Wilson, tem produzido semanalmente uma mensagem de incentivo e encorajamento. O trabalho de limpeza e recuperação continua nas comunidades do sul do Pacífico que foram devastadas pela passagem do ciclone tropical Harold. Veja a seguir na ANN. Durante a pandemia do Covid-19, as pessoas em todo o mundo estão encontrando maneiras de agradecer os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão arriscando suas vidas e se isolando de suas famílias para ajudar os necessitados. Veja o que aconteceu no estado americano da Flórida. Em Daytona Beach, as pessoas da comunidade pararam no estacionamento, acendendo seus faróis e buzinando para agradecer. Uma cena parecida aconteceu no condado de Lake, quando os fiéis da igreja adventista dirigiram até o hospital Advent Health Waterman. Fiquei com um nó na garganta quando vi que esses carros vinham. Eles rodearam o hospital várias vezes e oraram pelos membros da nossa equipe. Eu acho importante que uma comunidade se una e nos apoie. Estamos muito gratos por isso. No início da manhã, os primeiros a responder chegaram ao Advent Health Apopka, dando 2 voltas ao redor do campus, enquanto os membros da equipe médica observavam de dentro. Houve um desfile com cartazes ao meio-dia no coração administrativo da Flórida e Orlando. O xerife do condado de Orange, John Mina, e seus apoiadores saudaram com um som de sirene e um grande letreiro em forma de coração no chão, enquanto o helicóptero do xerife voava com uma mensagem de amor de um grupo de heróis para outro. As mensagens daqueles que vieram aqui estão no campus da Advent Health Orlando, elogiando e agradecendo aos nossos médicos pelo trabalho corajoso e heróico que estão fazendo na luta contra a Covid-19. Acho que muitos de nós estamos motivados para cuidar de nossos pacientes e não esperávamos nada em troca, mas isso foi impressionante e inspirador. Especialmente nos momentos em que estamos sob muito estresse, isso ajuda você a vencer o dia. Todas as semanas, durante a pandemia do novo coronavírus, o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor Ted Wilson, apresenta uma nova mensagem
para confortar e encorajar os mais de 20 milhões de fiéis adventistas em todo o mundo. Os vídeos do pastor Ted Wilson aparecem na página do Facebook do pastor Wilson, bem como na página do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia em inglês. Basta fazer o login e clicar nos vídeos. As mensagens também são publicadas em news.adventist.org. É bom estar com você novamente. Que bênção é ver como Deus está conduzindo a cada um de nós nessa surpreendente e difícil pandemia. Em algumas áreas ela está diminuindo, em outras aumentando, mas Deus nos verá por meio de sua graça. Os trabalhos de limpeza e recuperação continuam nas comunidades do sul do Pacífico que foram devastadas pela passagem do ciclone tropical Harold. A tempestade de categoria 5 abriu um caminho de destruição pelas ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji e Tonga, deixando milhares de pessoas desabrigadas, cortando o fornecimento de energia e água e inundando as aldeias. O lugar mais afetado foi Vanuatu, onde o ciclone causou grandes danos na parte norte do país. O presidente da Missão Adventista de Vanuatu, pastor Nus Terry Mailalong, disse que as igrejas e escolas foram destruídas e que centenas de adventistas perderam suas casas. A agência humanitária ADRA trabalha com as autoridades locais em Vanuatu, nas ilhas Salomão e Fiji, e com o escritório da Missão Adventista de Tonga para ajudar as pessoas afetadas. Comida e abrigo são as principais necessidades. No Uzbequistão, a igreja procura alcançar os pequeninos da comunidade. A denominação estabeleceu uma escola como um centro de influência que é uma bênção para crianças, pais e professores. Lebedeva Aliona vive na cidade de Shirshik, localizada na região de Tashkent, no Uzbequistão. Ela e o marido trabalham em uma escola que funciona como um centro de influência adventista. Por meio do projeto Você é uma Criança Inteligente, eles ensinam a grandes e pequenos, incutindo neles uma autoestima saudável. Além disso, as crianças aprendem matemática, leitura, russo e inglês. Num estudo criativo, os alunos aprendem desenhando para melhorar suas habilidades motoras. Lebedeva e seu marido dizem que querem fazer o melhor para o Senhor em sua cidade. Eles dizem que se sentem abençoados por fazer o trabalho que Deus requer deles. Apesar de enfrentar desafios, eles oram juntos e pedem orações à igreja. Eles também agradecem e louvam a Deus pelas respostas recebidas. Bem, amigos, estas foram as informações da NN. Se Deus quiser, nós voltaremos com mais informações de fé, amor e esperança. Um abraço e que Deus abençoe. Um abraço, pastor, que Deus o abençoe também. Gente, funcionários de um banco do Pará doaram uma quantia em dinheiro para a confecção de cestas básicas para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto foi feito em parceria com a Igreja Adventista. Veja mais detalhes na reportagem da Rayane Souza. Desde o início do isolamento social, famílias têm perdido suas rendas. Muitas pessoas têm ficado em situações precárias de proverem alimentos básicos para a sobrevivência. Aqui no sul do Pará, além dos casos do novo coronavírus, uma parte da cidade de Marabá foi alagada. 2 rios que cruzam a cidade encheram e invadiram as casas de cerca de 300 famílias. Diversos projetos sociais foram realizados para o auxílio dessas pessoas em situações de vulnerabilidade. As igrejas adventistas, juntamente com a Associação Sul do Pará, arrecadaram cerca de 25 toneladas de alimentos que foram distribuídos às famílias. Um dos projetos sociais, chamado Coração de Gigantes, foi realizado pelos funcionários do Banco Banpará, uma instituição privada aqui do sul e sudeste do estado. Nós pensamos que poderíamos fazer uma ação
com todos os funcionários do Bampará, aqui na região sul e sudeste do estado. E foi quando nós montamos uma comissão dos gerentes aqui de Marabá e desenvolvemos então esse projeto para que cada funcionário pudesse contribuir com o valor de R$ 45 e assim nós conseguirmos atingir o alvo de beneficiarmos o maior número possível de famílias. Foi neste momento que uma parceria entre os colaboradores do Bampará foi firmada com a igreja. Eles entraram com as cestas básicas e a Igreja Adventista encaminhou às famílias necessitadas. Além da ajuda financeira, os funcionários do Banco Bampará se dispuseram a ajudar na montagem das cestas. Cerca de 260 famílias que estão cadastradas na ASA e ADRA serão beneficiadas. Num momento tão frágil que a sociedade está passando, acho que todo mundo abraçou junto essa ideia e é bacana ver aqui, além da ajuda financeira, dar essa ajuda braçal, manual mesmo, porque é uma forma, não custa nada doar um pouco do seu tempo e se sentir útil ajudando alguém que precisa. Além das cestas e kits básicos para a higienização que foram entregues, o livro do ano, A Melhor Esperança, também foram distribuídos às famílias. Funcionários do banco, pessoas que estão acostumadas com outros ambientes, tiraram um dia da sua semana para dedicar o seu tempo, os seus recursos, para poder ajudar o próximo, todos aqueles que estão precisando. Seguindo todas as normas de prevenção, a igreja continua a avançar na propagação do Evangelho, levando esperança a quem tanto precisa. O Dia das Mães foi bem diferente este ano por conta do distanciamento social, não é mesmo? Mas as mães do entorno do Instituto Adventista Brasil Central, conhecido como IABC, no centro-oeste do Brasil, tiveram super homenagem e garantida. Veja só. Ser mãe não limita-se a um título, é uma dádiva. Não importa se de sangue ou de sentimento, reconhece-se o valor inexplicável do colo e do amor materno. A pandemia Covid-19 e o recolhimento social de familiares das ruas trouxe a esse segundo domingo de maio um novo significado ao Dia das Responsáveis por dedicarem a vida pela de seus filhos. Muitos deles recorrem à entrega de presentes ou cartas escritas. Tudo é válido para fazê-las sentirem-se lembradas e valorizadas, mesmo que à distância. A FAD Minas, internato da Rede Adventista de Ensino, para o Dia das Mães deste ano, realiza a distribuição de mais de 100 cestas especiais para mães pertencentes às cidades vizinhas. O intuito é oferecer carinho e atenção àquelas que dedicaram a vida para transmitir esses mesmos sentimentos a seus filhos. Diante dessa pandemia, todo mundo de quarentena, as mães sensibilizadas, tendo que exercer papéis de mãe, professora, amiga, enfim, nós preparamos uma cesta com muito carinho para as mães, uma cesta com os produtos que são confeccionados aqui na escola, pão integral, biscoitos, tudo feito com muito carinho, e entregamos na porta de cada casa, para cada mãe dos nossos alunos aqui da educação básica. Foi muito bom, né? Receber essa lembrança. Não é fácil, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, não é fácil. Mas Deus vai dando força pra gente, né? E eu sou muito, muito feliz com a escola, com tudo que eles fazem, né? Com tudo que vocês fazem pela gente, pelos nossos filhos, né? Foi muito bom, estou muito feliz mesmo, que Deus possa estar abençoando muito a vida de vocês. Mãe sente quando o filho se faz ausente, se desapega e torna-se independente. Mas o inegável é que o cuidado faz falta. Afinal, ser mãe é representar o início da vida. Além da crise de saúde, a pandemia do novo coronavírus sinaliza a existência de uma crise financeira também. Pensando nisso, o Hospital Adventista de Belém criou o Mercadinho Valorizar, para atender colaboradores com menor renda, com itens de necessidade básica. Vamos ver? Durante o período da pandemia do novo coronavírus, o Hospital Adventista de Belém ofereceu atendimento psicológico e apoio emocional aos colaboradores infectados pela Covid-19. E por meio dessa ação, o Departamento de Gestão de Pessoas percebeu que, além desse auxílio, os funcionários precisavam de mais assistência. Durante esse contato com os colaboradores, nós vimos, na verdade, essa necessidade. Daí surgiu o projeto Mercadinho Valorizar, para apoiar os colaboradores durante esse período de crise com itens básicos para suas necessidades. Uma estrutura foi montada na praça do hospital, a fim de receber esses colaboradores. Quem chega, aguarda em fila, passa por uma triagem,
e logo depois é encaminhado para escolher os produtos que vão compor a cesta de alimentação. Eu estava afastado do meu serviço, das minhas funções por causa do coronavírus, que eu contraí o vírus e graças a Deus eu estou voltando hoje firme e forte, com a saúde já restaurada. Durante essa pandemia, muito importante o que o hospital vem fazendo com o colaborador, porque muita gente está precisando nesse momento da ajuda. Hoje de manhã fui surpreendido com uma bênção, me avisando que o hospital está fazendo uma ação solidária para poder ajudar as pessoas da qual estão passando por situação difícil e aquelas da qual também pegaram essa doença. O objetivo da gestão de pessoas é entregar 400 cestas nos meses de maio e junho para os funcionários com menor renda líquida e que atendam os critérios estabelecidos pelo regulamento do projeto Mercadinho Valorizar. Acho que essa atitude do Hospital Adventista de Belém é muito louvável, em querer ajudar os seus funcionários. Nesse momento de crise que nós estamos passando, que isso possa servir para a gente como incentivo. Desta forma, nós alcançamos o objetivo de ajudar os colaboradores que estavam passando e estão passando por essa necessidade básica durante esse período de crise. E chegou a hora do nosso giro de boas notícias. Quem já está por aqui para trazer as informações para a gente é a jornalista Gabriela Frontini. Oi, Gabi, feliz sábado. Bom sábado, Darcy. Tudo bem com você? Graças a Deus, e com você? Também, graças a Deus também. Que bom. A gente teve aí várias pautas sobre o Dia das Mães, né? Acabamos de ver várias reportagens. Pois é. E é sobre isso também na primeira notícia do giro de hoje. É verdade, o mês inteiro das mães, né? Na verdade, o ano inteiro é nosso, né, Gabi? Mas olha só, gente, que interessante. A gente acabou de ver uma reportagem também sobre o Hospital Adventista de Belém e essa é uma iniciativa que vem de lá também. O Dia das Mães, eles fizeram uma homenagem a todos os funcionários, ou melhor, funcionárias, que são mães, mas estavam de plantão no domingo, dia 11, onde a gente comemorou o Dia das Mães. Então, essa homenagem foi bem interessante. A gente vai chamar aqui alguns depoimentos de pessoas que receberam essa homenagem. Vamos ver? Vamos ver. Escolhemos hoje, especificamente, o Dia das Mães para homenagear todas as mães que estão trabalhando, que estão de plantão aqui no Hospital Adventista de Belém. Elas estarão representando todas as mães do AB. Nós amamos tanto as nossas mães, aquelas que nos deram tanto carinho, amor e que representam a Jesus. Nós não poderíamos deixar essa data passar em branco. E aí, então, fizemos uma adaptação e hoje estamos aqui parabenizando, valorizando essas mulheres tão especiais e que faz do Hospital Adventista de Belém um lugar totalmente diferente. A maioria de nós, principalmente devido à nossa profissão, nós estamos longe das pessoas que a gente mais ama, que são os nossos filhos e nossas mães. Então a gente se sente homenageada, mas acima de tudo, com o coração um pouquinho mais aquecido. E é muito bom, adorei aqui nossos brindes, maravilhoso. Que Deus abençoe todas e feliz Dia das Mães para todos, né? Todas, tantos que estão trabalhando como que estão em casa, que Deus abençoe cada vez mais, cada um. Que legal, emocionante e reconfortante nesse momento, né, Gabi? Exatamente, né? Porque a gente muitas vezes não pode estar perto ali da nossa mãe. Você provavelmente ficou longe da sua. Com certeza. Eu também fiquei longe da minha. A gente só pode estar ali com os nossos filhos. Mas que bom receber uma homenagem, né? De um lugar onde você trabalha, que se preocupa com você e prestou essa homenagem, não deixou a data passar em branco. Muito bom. Nossa próxima notícia aqui do Giro, na verdade, é um convite. Se você tem algum amigo que já foi da Igreja Adventista, mas está afastado, você tem que passar esse convite para ele, porque é hoje, gente, às 7h45 da noite, a live Reencontro, que vai ser com o pastor Luiz Gonçalves e convidados especiais que vocês vão acompanhar aí. Músicas de Arautos do Rei também, né? Arautos do Rei, com certeza. É o quarteto que vai estar lá e, assim, a gente sempre tem na igreja, né, esse programa do reencontro e devido às igrejas fechadas, ele não vai acontecer dentro da igreja, mas como a moda pegou aí, vai ser uma live, promete. Então, se você tem algum amigo que está afastado, convide. Essa live vai acontecer nos canais oficiais da Igreja Adventista, tanto no Facebook quanto no YouTube. Eu não sei se a gente tem o GC para você aí, mas é Adventistas Brasil Oficial, ok?
tanto no Facebook quanto no YouTube. Tá feito o convite, é daqui a pouquinho. Olha só no relógio que falta pouco 7h45. tempo. O Revista vai estar no ar ainda, mas a gente não se importa com isso, viu? A gente quer que pessoas se reencontrem com Jesus. E essa oportunidade é na live de hoje. Exatamente. E essas foram minhas boas notícias. Não vou tomar muito mais do seu tempo hoje. Tá certo. Tudo de bom, Gabi. Muito obrigada. Feliz sábado. Para você tchau, também. pessoal. Bom, gente, chegou a hora de mais uma interação com você aí de casa. Você já mandou sua mensagem pra gente? Pode ser texto, vídeo, WhatsApp é 0 operadora 12 98135 2908. Que ações você tem feito para se proteger nesse período aí e como você tem ajudado o seu próximo? Eu tô sentindo falta de vocês mandarem vídeo pra cá. Manda vídeo, a gente gosta de ver o rostinho de vocês ou então texto com foto. Solta aí. A Lia de Marataízes, no Espírito Santo. Olá, Darcy, amo você à frente do Revista. Ai, que coisa boa ouvir isso. Nesta quarentena estou fazendo máscaras e pantufas para doar e esquentar os pés das pessoas carentes neste inverno. Aqui já começou e está bem intenso. Lia, que Deus te abençoe, viu? Parabéns, olha só que trabalho lindo. Marcos de Ribeira do Pombal, na Bahia. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que o Ministério da Mulher da Igreja Central e Pedro Tibúrcio fizeram lembrancinhas para agradecer os enfermeiros que estão à frente do tratamento contra a Covid-19. Dissemos a eles que nós estamos orando pelo serviço que desempenham. É isso aí, todos juntos em oração. Muito obrigada, Marcos. Um grande abraço. Olha a foto aí do pessoal, isso aí. Eduarda de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Oi, adoro Revista Novo Tempo. Que bom, meu nome é Eduarda e tenho 9 anos. Apesar desta pandemia, estamos em casa, mas nunca deixamos de adorar a Deus. É isso aí, Eduardo. Um beijo grande para você, lindona, e para sua família também. Adriele Costa, de Manaus, no Amazonas. Estamos fazendo a Corrente do Bem aqui na cidade, levando cestas de alimentos para quem precisa. Somos da Igreja Adventista de Valparaíso 2. Então, um abraço a todos aí da Igreja de Valparaíso 2. Nós vamos para uma rápida pausa agora, mas daqui a pouco você vai ver que os moradores de rua, em situação de rua, não foram esquecidos neste período de prevenção contra a Covid, não, viu? Eu volto bem rapidinho para te contar essa história. Já estamos de volta e agora vamos conversar com o Adolfo Soares, que é pastor e educador. Tudo bem, pastor? Boa noite, seja bem-vindo por aqui. Boa noite, Darcy. Graças a Deus, tudo bem. Obrigado pelo momento oportuno agora. Nós que agradecemos. Pastor Adolfo, você é o reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT, ou seja, trabalha com formação de novos pastores. Nesse momento de crise, é importante encontrarmos formas diferentes para falar sobre Jesus, não é verdade? É verdade, Darcy. Nós temos uma mensagem que não muda, temos uma missão que não muda, mas nós lidamos com pessoas e com sociedades que estão em constante mudança. As linguagens mudam, a maneira de alcançar as pessoas tem que ser adaptada à realidade das pessoas, das culturas, das regiões, dos países, das faixas etárias. Então, esse cuidado tem sido considerado com muito carinho nos seminários, e sim, é importante tomar a mensagem que não muda, mas considerar o grupo que vai receber essa mensagem para que esse grupo receba a mensagem adequadamente e interprete a mensagem da melhor maneira também. E nessa época de pandemia fica uma incerteza muito grande quanto ao futuro. A Bíblia traz uma mensagem de esperança sobre isso, não é? É verdade. Se tem um livro que tem uma mensagem de esperança por excelência, é a Bíblia. Desde o início até o fim, a Bíblia insiste numa mensagem de esperança. Gênesis 3,15, depois da queda do ser humano, do homem e da mulher, já apresenta a esperança da salvação do Messias que viria ainda, centenas de anos depois. E em Apocalipse 22, você tem um convite de esperança. Venham e bebam de graça. Então, a Bíblia, se podemos resumir ou identificar com algumas palavras, certamente esperança é uma dessas palavras. É verdade. E o pastor Adolfo, gente, ele é o pregador do Adoração Especial deste sábado, às 11 horas da manhã. E a mensagem de amanhã será sobre o profeta Elias. Que lições a gente pode aprender com ele, pastor? Darcy, Elias, tem algumas pessoas na Bíblia que são extraordinárias e exercem um impacto muito grande quando a gente estuda. E eu me deparei, ao preparar esse sermão, com uma personalidade extraordinária, cativante, forte, talvez muito daquilo que nós gostaríamos de ser. Então, o que eu encontrei em Elias? Por exemplo, eu encontrei compromisso com a missão. Elias era uma pessoa de extrema responsabilidade. Eu encontrei também uma pessoa muito humilde.
tão humilde que ele estava disposto a obedecer em tudo que o Senhor mandasse. Além disso, eu encontrei uma pessoa com uma consciência enorme da missão. Uma missão difícil, né, Darcy? Falar com os poderosos da época não era fácil, mas ele era tão humilde, tão comprometido, que não se importou, inclusive, em colocar em risco sua própria vida. E eu aprendi também uma coisa importante ao preparar esse sermão. E eu queria que a pessoa acompanhasse isso amanhã, na hora da minha pregação. Tempos difíceis exigem pessoas fortes. Tempos críticos exigem pessoas de compromisso. Estamos, Darcy, em momentos difíceis, momentos críticos. Temos que ser pessoas de compromisso, determinadas e humildes para obedecer às ordens, ao comando de Deus. É verdade. Pastor, faz o convite para o nosso público, o público do Revista, amanhã, 11 horas da manhã, adoração especial com a sua pregação. Vamos louvar também a Deus por meio da música. Exatamente. Vamos ter música especial, hinos que vão tocar o coração do adorador. Todos nós somos adoradores e o sábado nos convida a isso. Então, você, amigo que nos acompanha agora no Revista, amanhã, adoração especial, a partir das 11 horas, vamos refletir no poderoso exemplo, ministério da vida do grande profeta Elias. Tá certo, pastor, Deus o abençoe, que ele possa usá-lo. E amanhã a gente se encontra, então, às 11 horas da manhã, na adoração especial. Feito, amanhã nos encontramos. Tá certo, obrigada. Gente, no Nordeste, uma campanha de doação protagonizada por adventistas resultou em comida, máscaras e pias móveis para pessoas vulneráveis. Quem conta essa história é o repórter Lucas Rocha. Vamos ver? A crise da Covid-19 vai mostrando os efeitos em outras áreas da vida do brasileiro. O desemprego no país pode chegar ao maior nível nos últimos 25 anos, o que desencadeia outros problemas sociais. Em um culto transmitido pela internet, a Igreja Adventista no Nordeste lançou uma campanha para que nenhum adventista da região passe necessidade. Em nome de Jesus, nenhum adventista vai ficar sem um pão de cada dia. Eu queria fazer um desafio para você. E que tal você que tem um pão de cada dia ajudar quem não pode? Com o auxílio de um assistente virtual, a campanha arrecadou quase R$60 mil pelo WhatsApp. Com o valor, a igreja não se contentou em ajudar somente adventistas. Durante esse período de pandemia, todas as nossas igrejas estão com as portas fechadas. Mas isto não significa dizer que a igreja parou o seu trabalho. Os irmãos estão mobilizando uma campanha online para atender as necessidades das pessoas. E através dos nossos braços assistenciais, a gente tem suprido essa necessidade. Através de pias móveis, através de doação de máscaras, doação de cestas básicas, porque o nosso compromisso é ser uma igreja além do templo. Os recursos arrecadados pelos adventistas em todo o Nordeste foram convertidos em alimentos, máscaras e também pias móveis, que foram instaladas em locais como este aqui, que vão beneficiar pessoas em situação de rua que vivem a poucos metros de uma escola e um templo adventista. Porque nós estamos aqui daquele jeito, nós somos sofridos, somos aqui discriminados, entendeu? Embaixo do viaduto são 15 barracos improvisados que abrigam 30 pessoas. Antes, a fonte de água era somente um córrego que passa nas proximidades. Agora, pelo menos água limpa e sabão não vão faltar. Os itens vão continuar sendo abastecidos por voluntários da ADRA. Porque é uma população que não tem como lavar as mãos. A gente fala, fica em casa, mas que casa? A casa dele é a rua. E dessa forma, é o mínimo que podemos fazer para ele. É levar uma pia, levar uma água, um sabão, máscaras. Essa atitude é muito importante. Com essa pia aí, eu sei que eu tô muito feliz com essa pia, porque só Deus é quem manda. As pias móveis também foram instaladas em Caruaru, no interior de Pernambuco. O local escolhido fica próximo a agências bancárias. A intenção é atender a quem precisa enfrentar as filas para receber o auxílio emergencial. O pedido foi do poder público, que vai fazer o abastecimento de água. Nos próximos dias, outras cidades no Nordeste, como Maceió e Recife, também devem receber máscaras e pias móveis, dando mostra que a igreja continua em atividade, mesmo com os templos fechados.
Que legal! E não foi só no Nordeste que voluntários tiveram essa ideia não, viu? Em Goiânia, capital do estado de Goiás, iniciativas para a prevenção da Covid-19 têm ajudado moradores de rua e pedestres. Kits de higiene pessoal são entregues e algumas pias foram instaladas em praças públicas da cidade, justamente para incentivar as pessoas a lavarem as mãos. Assista na reportagem do Maicon Santos. Fazer o bem faz bem é o nome do projeto da escritora Ionara Aniszewski. Nesse momento de quarentena, ela disponibilizou parte da venda de seus livros para ajudar moradores de rua com kits de higiene pessoal. Ao assistir uma matéria jornalística falando do quanto pessoas simples estão ajudando ali, como podem outras pessoas, eu fiquei motivada a entregar para Deus e entregar para as pessoas um pouco mais do que apenas uma ajuda de dinheiro, uma ajuda de projetos, mas entregar o meu talento, entregar o meu ministério. Aos domingos, ela reúne alguns amigos para ajudar na distribuição dos materiais e recebe o reforço das autoridades policiais. E eu tenho um livro escrito. Eu fiz uma doação de 100 livros. E as pessoas poderiam simplesmente comprar o livro e toda a venda seria revertida para esse projeto e é o que está acontecendo. Junto com o kit, máscaras de proteção e o livro O Poder da Esperança são entregues. A gente sabe que essa época não é fácil para ninguém, todo mundo está tendo que ficar trancado dentro de casa. Agora imagina para quem não tem casa para ficar trancado, ainda é pior, que não tem alimento, que não tem as coisas básicas. Então a gente está tirando esse momento para encontrar algumas pessoas, levar um pouquinho de alívio com alguns kits, algum material de sobrevivência, entregando também aqui um livro missionário, mas principalmente trazendo uma mensagem de esperança e uma oração. E para ajudar na higienização de moradores de rua e pedestres, foram instalados em alguns pontos da cidade de Goiânia esses lavatórios para contribuir na prevenção ao coronavírus. Cada lavatório é composto por tambor, cuba, torneira e sabão. A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Companhia de Saneamento de Goiás pretendem estender o projeto para cidades do interior do estado. A população aprovou a iniciativa. Eu acho uma ótima ideia, porque através que serve para o morador de rua, serve para a população que está passando, vem, lava as mãos. E chegou a hora de viajarmos um pouco com o quadro Missão 360 Graus. No Quênia, existem grupos nômades que seguem os seus rebanhos e sobrevivem vagando pela terra. Então, como é possível compartilhar o evangelho com esse grupo que está sempre mudando de lugar? Vamos ver? Esse grupo nômade vive tão isolado que quando um avião passa, todos param para ver. Compartilhar o evangelho com esses grupos nômades em lugares isolados sempre foi um desafio. Esses grupos seguem os seus rebanhos e sobrevivem vagando pela terra. Samburu é um grupo do Quênia que é semi-nômade. Eles têm essas roupas diferentes, bem coloridas e uma língua única. Essas roupas e colares têm muito significado na sua cultura e profundas raízes históricas. Eles vão se mudando, seguindo o gado e a maioria das pessoas praticam religiões étnicas locais. Então, como que dá para compartilhar o evangelho com um povo que está sempre mudando de lugar? No caso desse grupo, eles conheceram Lawrence, um pioneiro da missão global. Lawrence virou adventista 2 anos atrás e desde então ele dedica a sua vida a compartilhar tudo o que aprendeu. Ele estudou com 2 pastores para poder se preparar para a missão. Já que ele fala a língua do Samburu e conhece os seus costumes, ele consegue comunicar a palavra de Deus de um jeito que eles entendem. Nos últimos 2 anos, esse grupo conheceu o amor de Deus e aceitou a Jesus em seus corações. Eles se encontram todo sábado em uma árvore para aprender com Lawrence. Esse sábado, por exemplo, eles aprenderam sobre Abraão e como ele se mudou para uma terra muito distante. Para o povo Samburu, esse tipo de grande viagem é algo que eles entendem bem, porque eles fazem isso direto.
povo Samburu ama cantar. E agora eles também cantam para adorar e expressar o amor que eles têm por Deus. O tempo que eles têm juntos é muito importante. Então eles aproveitam o máximo que conseguem, contando histórias, cantando e, óbvio, comendo. As casas onde eles dormem não ficam muito longe, mas elas são um pouco diferentes da que estamos acostumados. Elas são feitas de couro de animal e sacos vazios de arroz. Para eles, a casa precisa ser portátil, fácil de montar e desmontar, porque eles podem se mudar a qualquer momento. Essas casas são também um refúgio. É o lugar mais seguro que eles têm para se protegerem de animais, como leões e elefantes. As casas são muito importantes para a família, então ser convidado para entrar é um privilégio. O povo Samburu já concedeu esse privilégio para o Lawrence, e assim ele pode ensinar sobre a Bíblia dentro de suas casas. Lawrence faz muitas visitas e eles já ficam esperando para poder ler e orar com ele. Esse grupo Samburu conheceu o amor de Deus, mas eles são só um dos muitos grupos nômades que estão espalhados pelo oeste da África. Também existem muitos grupos difíceis de alcançar em outros lugares do mundo. É um desafio espalhar o evangelho entre várias culturas, línguas e grupos, mas existem pessoas dedicadas à missão, como Lawrence, que atendem ao chamado de Deus e vão para onde precisam ir. Um dos aspectos mais fascinantes sobre a vida de Jesus Cristo foi a sua intencionalidade e sua estratégia de missão. Ele não apenas apresentou a importância da proclamação do Evangelho eterno a todo mundo, mas também preparou um movimento dinâmico de multiplicação que foi capaz de colocar em prática o seu propósito. Ele agiu de tal forma que as pessoas que entravam em contato com ele não mais continuavam as mesmas. Muitos o rejeitaram, como a maioria dos líderes religiosos dos seus dias. Já outros o aceitaram. Por exemplo, há aquela mulher samaritana que nós encontramos no relato de João 4. Ali os habitantes de Samaria que conheceram Jesus por intermédio daquela mulher finalmente disseram: agora nós cremos não somente por causa do que você nos disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Salvador de quem? De algum grupo de pessoas? Dos mais favorecidos? Dos privilegiados? Da elite religiosa? Daqueles que tiveram a oportunidade de nascer em um país cristão? Não, nada disso. Aquelas pessoas, por sinal, não eram judeus. Chegaram à conclusão de que Jesus era de fato o Salvador do mundo, o mundo todo. Através do seu sacrifício, dando a sua vida pela humanidade, Cristo tinha a convicção de que todo mundo teria a oportunidade de salvação. Ele mesmo afirmou, referindo-se à sua crucifixão: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele viveu, morreu e ressuscitou de acordo com o propósito de Deus. Ele não podia falhar. Tudo isso para que hoje nós pudéssemos ter esperança de vitória, assim como ele venceu. Mas como continuar o sonho? Como avançar com a mensagem do Evangelho de salvação a todo mundo? Que tipo de estratégia usaria Jesus? Simples. Ele decidiu chamar 12 homens para segui-lo. Jesus não estava preocupado com programas ou eventos envolvendo milhares de pessoas. Seu foco e energia foi dirigido no ensino de alguns poucos, que foram o seu método de alcançar o mundo com as boas novas. E por essa razão que eles foram chamados de discípulos. Eles foram aprendizes, pupilos do Mestre. Somente depois eles foram chamados de cristãos. Cristo sabia que não ficaria muito tempo nesse mundo. Por essa razão, ele desenvolveu seu ministério de tal forma a capacitar seus discípulos para que eles fossem testemunhas de tudo aquilo que presenciariam e aprenderiam do seu Mestre. O que eles precisariam fazer então? Não muito, apenas aceitar um convite. Siga-me e eu os farei pescadores de homens. Essa era a essência daquele programa de treinamento prático. Os discípulos deveriam apenas segui-lo. Obviamente, a decisão dos discípulos seguir a Jesus Cristo demandava obediência e fidelidade aos ensinamentos que eles receberiam. Ajuda assim, foram pouco a pouco sendo transformados pelo amor e pela graça de Jesus. Esse era o plano do Mestre. Esse plano foi progressivamente se ampliando na vida dos primeiros discípulos, que foram a base e o fundamento desse movimento chamado cristianismo. Por que tudo isso é importante? Porque o plano do Mestre continua o mesmo. Hoje, Jesus Cristo continua, através da presença do seu Santo Espírito, buscando discípulos que também decidam viver em obediência e fidelidade aos seus ensinamentos. Ele focou sua atenção não em uma grande multidão, mas em uns poucos que pudessem viver a transformação. Ele também focou a sua atenção em movimento que pudesse se multiplicar. Foi assim que a história do mundo foi dividida em duas partes, antes e depois da primeira vinda de Jesus Cristo. E hoje, tanto você como eu, nós somos uma vez mais convidados a participar desse mesmo movimento de multiplicação. Nós não precisamos influenciar milhões de pessoas, mas podemos, sem dúvida alguma, fazer a diferença na vida de uns poucos. Agindo assim, podemos ter a certeza de que esse movimento de multiplicação continuará no cumprimento da missão do Mestre.
cabe a cada um de nós aceitar o mesmo convite feito a 2 irmãos às margens do mar da Galileia. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. E então, que resposta você vai dar hoje para o Mestre? É isso aí, fica aí a reflexão. Eu digo, eis-me aqui sempre. Gente, toda semana temos mostrado aqui uma entrevista com algum administrador da Igreja Adventista do Sétimo Dia devido às situações dos últimos tempos. Hoje a conversa será com o responsável da área de comunicação. Vamos acompanhar? Nessa pandemia, uma das áreas que teve maior visibilidade e que tem um papel muito importante, estratégico, é a área de comunicação. Vamos entender agora e conhecer um pouquinho a respeito dos projetos de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conversando com o pastor Rafael Rossi, ele que é o diretor de comunicação da Igreja na América do Sul. Pastor Rafael, fala um pouquinho dos projetos que já estão em andamento ou que estão sendo ampliados na área de comunicação da Igreja na América do Sul. Olá, Felipe, obrigado pela pergunta, obrigado pelo espaço também da gente poder conversar um pouquinho sobre essa área tão importante da Igreja. De um momento para o outro, a Igreja mudou suas atividades para o digital. Não era algo planejado, mas foi necessário para a nossa sobrevivência. Isso também fez com que intensificasse a quantidade de materiais que precisávamos produzir para manter as pessoas alimentadas, pastoreadas e cuidadas. Alguns dos projetos são muito interessantes. Por exemplo, um deles nós chamamos de Histórias de Esperança. Estamos gravando e disponibilizando nas redes sociais a cada dia um vídeo de 1 minuto contando uma boa notícia. Um outro produto que começamos a fazer também e que você que acompanha Novo Tempo já percebeu é o Adoração Especial, com a palavra dos líderes sul-americanos da igreja a cada sábado às 11 horas da manhã. Outra iniciativa da igreja muito importante foi que começamos a produzir uma série de lives, de transmissões ao vivo, com assuntos do momento. Identificamos aquilo que está sendo mais discutido para aquela semana ou os assuntos que as pessoas mais querem saber e aí oferecemos um conteúdo equilibrado, baseado na Bíblia, para que a igreja tenha um posicionamento claro e seguro de tudo o que está acontecendo. Um outro material muito interessante é a classe bíblica do Apocalipse, que estamos transmitindo aqui na Novo Tempo e que é um primeiro projeto transmídia. Nós começamos na TV, no rádio e na internet, uma programação já preparada e logo depois que termina, vamos para o Facebook e aí o pastor Luiz está conversando com os internautas, discutindo, tirando dúvidas. E um último projeto, Felipe, muito interessante, que nós já tínhamos ele no planejamento, tivemos que antecipar, é o site de cultos ao vivo, onde nós oferecemos endereços das igrejas que transmitem os seus cultos, dando assim muitas opções para que as pessoas encontrem uma mensagem de esperança a cada semana. Pastor Rafael, antecipa um pouquinho para nós as novidades agora da plataforma de vídeos Feliz 7 Play. O que vem de novo por aí? Bom, Felipe, essa palavra antecipar é uma palavra que nós temos trabalhado muito aqui com o Feliz 7 Play, porque com a pandemia nós precisamos trazer para mais próximos os lançamentos que aconteceriam nos próximos meses. Há muito material novo sendo trabalhado. Deixa eu lhe contar alguns deles. Uma série chamada 2359 já terminou, mas está lá disponível falando sobre eventos finais. Lançamos uma outra que é o Fora de Série Backstage, onde junto com o pastor Wallace e 2 personagens da série Fora de Série, discutimos assuntos relacionados à família. Vem aí agora no final do mês a série Uma Aventura em Galápagos, junto com o Departamento de Educação, para discutirmos sobre o criacionismo. Estamos em fase final de uma outra série muito interessante, a 2ª temporada de Animal Encounters, o Encontro dos Animais, onde falamos sobre a natureza. No comecinho do mês de junho, aí vem um filme bem interessante, tem quase 45 minutos, que chama Incertezas. Nós temos também uma série que nós produzimos para o Instagram, chamada 144. E nós vamos agora transformá-la num filme e vamos lançar no Feliz 7 Play. E por último, nós na Semana Santa do ano passado, tivemos uma série chamada Renascidos. E agora vamos lançá-la como um filme. Muito interessante. Pastor Rafael, uma palavra então final a quem são os diretores de comunicação, as pessoas que trabalham com comunicação nas igrejas. Como é que eles podem ajudar nesse momento, no seu trabalho, a fortalecer, a inspirar, quando muitas pessoas estão preocupadas, tristes e até olhando para o futuro com muita incerteza? Felipe, nesse momento é imprescindível que nós paremos para pensar e avaliar
todo o impacto que está acontecendo na sociedade e como nós vamos nos posicionar com comunicação e o mundo digital. Eu entendo que é imprescindível fortalecermos o atendimento pessoal. Nunca usamos tanto digital e nunca necessitamos tanto desse atendimento específico com cada pessoa. Nós temos que usar as ferramentas que estão à nossa disposição para o cuidado da igreja, para entender a dor de cada pessoa e, assim, oferecer em Cristo o auxílio necessário. As estruturas que nós estamos montando agora no meio dessa pandemia, elas vão continuar nos acompanhando, elas vão continuar ajudando a igreja no cumprimento da missão, onde nós estamos intensificando a missão, estamos despertando a fé e reconhecendo também as nossas limitações diante de uma pandemia, que nos ajuda também a colocar os nossos olhos e a nossa esperança em Cristo. E a última coisa, a vida religiosa acontece no templo. Nós não vamos substituir o digital pelo presencial. Tão logo passe a pandemia, vamos voltar para os templos, para juntos desenvolvermos nossos dons e talentos, ajudarmos, pastorearmos e cumprirmos a missão que o Senhor espera de nós, preparando um povo para o breve encontro com Ele. Muito obrigado, pastor Rafael, pelas informações. Voltamos com você, Darcy. Felipe, muito obrigada, pastor Rafael também. Bom, e vamos ver quem mais mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Nosso número é o 0 operadora 12 98135 2908. Conte pra gente o que você tem feito nesta quarentena e que boas ações tem feito ao próximo também. A gente quer saber. Vamos ver quem já participa? Solta aí. Verlon, de Goiânia, Goiás. Boa noite. O Clube de Desbravadores Sideral completou 20 anos neste mês de maio e na quarentena estamos realizando uma campanha especial para arrecadar alimentos. Nosso pedido tem sido que cada clube doe 1 quilo de alimento como presente de aniversário para nós e daí vamos doar para pessoas carentes na comunidade. Clube, então, Desbravadores Sideral, fica aí o pedido, viu, gente? Se mobilize aí. Arnaldo Gama. Projeto Ser, da IAS de Vila Isabel, do Rio de Janeiro, com 3 anos de existência, distribui alimentos e água à população em situação de rua. São, em média, 220 quentinhas oferecidas às quintas-feiras na igreja e nas ruas do centro da cidade. Na última quinta-feira, dia 14, inauguramos a Pia do Bem para a higienização da população em situação de rua. Que legal, que povo relevante. Um grande abraço a todos vocês. Nós vamos para o último intervalo e na volta tem o Fé em Ação, que vai falar de um projeto missionário além das fronteiras. Fique com a gente, eu volto bem rapidinho. Já estamos de volta e eu tenho uma pergunta para você. Até onde você iria para falar da sua fé? Não estou falando de grandes ações nem de alguma atitude radical. Estou perguntando que distância você aceitaria percorrer. Iria até um país onde sua fé não é bem vista? Enfrentaria o risco de perder a vida para falar do que acredita? No Fé em Ação de hoje, vamos falar de missão. Chegou a hora de ouvir histórias emocionantes, de ver como grandes e pequenas ações podem transformar vidas. E hoje você vai conhecer junto comigo um projeto de missionários que doam muito de si e decidem ir para longe da sua casa, da sua família e até do seu país para falar daquilo que acreditam. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! Você já sentiu vontade de ser um missionário? Existem diferentes tipos de missão. Você pode ser um missionário com o seu vizinho, ajudando em algo que ele precisa ou levando palavras de conforto e atenção. Também pode ser um missionário no seu trabalho ou na sua escola. Agora, existem missões que rompem barreiras de cultura, língua e abraçam diferentes povos, transformando a sua maneira de ver o mundo. A FM atua com povos distantes, levando Jesus até pessoas que precisam de esperança, amor e um novo motivo para viver. A FM é uma agência que procura pessoas que queiram fazer missão na Janela 1040, nos países da Janela 1040. Então, nossa função é juntar pessoas que queiram com os projetos que já tem lá. Ela tem projetos que enviam especificamente para a região do mundo, as regiões do mundo,
em que o cristianismo ele existe, mas uma porcentagem bem baixa, ou também é proibido, né? Tem alguns países em que o cristianismo é proibido. Nós sempre falamos que a pessoa vai lá trabalhar no projeto por um período de 1 ano. Se ela gostar, ela pode ficar o 2º ano, ou até muitos já viram missionários de carreira, né? Mas o início é por 1 ano sempre. Nós temos agora no campo 6 pessoas, né? Atualmente. 6 que foram ano passado e mais uma missionária que já estava do ano retrasado, mas que quis ficar para o 2º ano. Olha, eu acredito que é um grande privilégio fazer parte da coordenação, da liderança de uma agência missionária como essa. Quando a gente observa todo o processo que o missionário passa, desde a fase do processo seletivo, da arrecadação, ir para o campo missionário e o retorno dele, a gente consegue ver um desenvolvimento, um amadurecimento em vários aspectos, especialmente na área espiritual. E isso acaba trazendo uma alegria muito grande em poder identificar essa evolução na vida de outras pessoas. Eu particularmente tive o prazer de servir como missionário por muitos anos no Oriente Médio e consigo identificar isso na minha vida e também hoje posso identificar isso na vida de jovens adventistas brasileiros. Hoje em dia, a gente está trabalhando em cima de campanhas nas quais a gente tenta divulgar os nossos projetos, que a gente conta com, hoje em dia, com 23 projetos, se não me engano, em diferentes países. E a gente tenta aí divulgar isso de forma ou nas igrejas, ou nas nossas mídias sociais. A gente tem o nosso site, toda semana a gente divulga uma história nova de algum missionário que está no campo. E dessa forma, assim, incentivar as pessoas a sentir esse desejo de querer ir para a missão. Eu detesto o calor. E eu falei assim, vou para a Ásia porque eu também vou ter a oportunidade de viajar por outros países, conhecer alguns lugares interessantes. E tinha isso em mente. Mas depois que eu comecei a conversar com algumas pessoas e orar a respeito, eu senti Deus ele me encaminhando para trabalhar com muçulmanos. E o projeto que existia com muçulmanos na época era o projeto Sussu, no país da Guiné-Conakry. Assim, cara, é quente, mas eu acho que o fato de ter essa vontade, esse desejo de trabalhar com muçulmanos me levou a escolher, por fim, a Guiné, né? Eu estive na Tailândia, eu tinha terminado o ensino médio, eu fui para lá para uma escola de música. Então nessa escola de música a gente tinha o objetivo claro de ensinar música também, mas por um outro lado criar relacionamentos com os nativos, com os nossos alunos, os pais dos alunos. E dentro desse processo a gente criava o clube de desbravadores, a gente abriu o primeiro clube de desbravadores da Tailândia, imagina isso. Até ano passado eles tiveram o primeiro Campuri do Sudeste Asiático. Muito legal, um grande evento, claro que nem se compara com os do Brasil, mas pra gente é algo muito especial, assim, porque é uma conquista, certo? Também clubes de saúde, atividades que a gente fazia dentro da escola para realmente criar essa conexão junto com os alunos e pais de alunos nesse processo também. Estive lá por 1 ano e 2 meses, voltei, também tive algumas outras experiências como viagens missionárias para o Paraguai, para o Camboja, outros países ali próximos, e eu estive também nos Estados Unidos como missionário de autossustento, numa região que é tanto interessante, né? Era da população, menos de 5% da população se considerava cristã nesse espaço nos Estados Unidos que se chama Humboldt County. Foi uma experiência incrível, porque eu fui muito nova para o campo missionário, então eu me sentia muito incapaz de fazer tudo, porque eu fui para uma escola de música e lá já tinham professores formados, todo mundo sabia realmente o que estava fazendo. Tinha acabado de sair do ensino médio. Quando eu cheguei lá, Deus estava sempre me mostrando que só colocar a nossa vida nas mãos dele queria fazer tudo possível, sabe? Então é muito legal, foi muito legal essa coisa de depender realmente de Deus, de ter que colocar tudo nas mãos dele. Foi uma experiência não tão fácil, mas que valeu muito a pena. Eu fui para a Tailândia, fui ser missionária por 1 ano numa cidade chamada Khon Kaen. Eu trabalhava no conservatório de música. Quando eu cheguei lá, encontrei os desafios da língua, da alimentação e da cultura ser totalmente diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil. 43 graus na sombra, foi um dos problemas que eu enfrentei. A realidade socioeconômica do país, bem precária. A Guiné é um dos 10 países mais pobres do mundo. No ano de 2014 foi onde teve o epicentro do Ebola. Então, toda essa realidade, falta de infraestrutura, pesou muito. Foram as grandes dificuldades que eu encontrei lá.
além de ali uma outra cultura diferente, né? Você tem que aprender a lidar com a maneira que a pessoa vive, mas eu acredito que essas outras foram as maiores dificuldades. É incrível assim a experiência. Eu tive essa experiência no Paraguai, foi minha primeira experiência, estava no ensino médio ainda. E a gente foi para uma tribo Guarani e foi meu primeiro choque cultural, porque eles não entendiam nem o espanhol, que eu conseguia dominar ali nas minhas limitações. Então foi criando assim um desejo. E também o pensar que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus e a graça que Ele me deu. Imagina todas as pessoas que não têm a mesma sorte. Eu sinto que é meu dever e minha obrigação como seguidor do Mestre, como seguidor de Cristo, de compartilhar isso com elas também. Eu passei 9 meses lá. A maior parte do meu tempo era dedicado a me relacionar com as pessoas. Eu tinha o trabalho focado com a igreja, ajudar com os obreiros bíblicos, nos cultos de quarta-feira e sexta-feira, de sábado também. Durante a semana eu desenvolvi algumas atividades com o ensino do inglês, mas a maior parte do meu tempo era dedicado a entrar em contato com essas pessoas. Então ir no trabalho delas, trocar uma ideia, era realmente ser amigo delas. Eu comecei a ver tudo com outros olhos. Então, antes o que era muito focado em mim, focado em coisas, virou muito focado em pessoas. Virou muito focado em fazer o máximo possível pelas pessoas, para me doar para elas. E isso mudou totalmente. E não foi só na missão, né? Eu também tenho visto que isso mudou quando eu voltei para o Brasil. Eu ficava pensando, será que vai ser a mesma coisa? Eu vou continuar com esse sentimento. Você se sente muito especial por estar fazendo parte de uma obra tão grande, que é o trabalho de Deus, e você quer que os outros também se sintam especiais. Ficou curioso para saber como você pode se tornar um missionário? Vamos te dar algumas dicas. O primeiro passo é fazer a inscrição no nosso site, né? afmbrasil.org. Tem uma aba ali que é inscrição. Passa por um processo de uma entrevista, né? A gente avalia o perfil. Uma vez que ele é aprovado, né? Que nós temos uma reunião de aprovação de candidatos, então aí eles começam o processo de arrecadação, né? Que a gente também providencia todo o material para eles, a gente dá o suporte para que eles consigam esse valor que o missionário precisa arrecadar. Esse valor já cobre esses custos de despesa de viagem, visto, vacinas, passaporte. Eles têm o seguro de vida, seguro de saúde, e durante o tempo que eles estão no campo, eles recebem um estipêndio também para cobrir as despesas de alimentação, de aluguel e essas coisas que eles tiverem lá, né? Aí eles já vão para o campo, né? Primeiro para um treinamento, seja em julho ou em janeiro, na África do Sul ou nos Estados Unidos. Depois dessas 3 semanas de treinamento, eles vão para o campo, e depois desse período de, uns 10, 11 meses, eles retornam para o Brasil. E quando eles voltam, a missão volta com eles, passa a fazer parte do seu dia a dia. Foi que nem um vírus, né? Então eu comecei e daí infectou, fiquei viciado e agora não posso parar. E hoje, coordenando o núcleo de missões aqui em Engenheiro Coelho, eu vejo que isso faz parte da minha vida. Daqui a alguns anos, eu não sei o que vai acontecer. Meu desejo, logicamente, é voltar para algum lugar lá fora, contribuir, mas eu não sei. Uma coisa que é certa é que eu vou estar envolvido com missão, de alguma maneira. Eu trabalho aqui na FM, faço parte da equipe de recrutamento na liderança e pensando em projetos, em alternativas de entrar em contato com as pessoas, de mostrar que a missão ela é muito possível, tanto para quem quer passar um período ali de 1 ano, uma experiência menor, como também quer viver uma vida de missionário, quer passar há 5, 6, 10, 20 anos como missionários. O meu trabalho é encontrar pessoas que estão pensando na possibilidade e a gente encontrar ali meios que elas consigam encaixar isso dentro do plano de vida delas também.
Eu acredito que a federação ela já ofertou muitas oportunidades para a AFM. Entre elas, o que mais se destaca é a visibilidade, a oportunidade de estarmos presentes no encontro anual e ali darmos o nosso relatório e termos uma audiência muito especial de empresários, de líderes da igreja, e seguramente isso nos proporciona a possibilidade de estar indo depois em cada estado, participando de outros programas da organização e sendo lembrado por fazer parte desse programa de adoção da Federação dos Empreendedores. Às vezes a gente acha que por estar fazendo um trabalho aqui no Brasil ou nesse continente, né, que já é cristão, Deus já é conhecido, que a gente corre o risco de ver como um trabalho um trabalho, né? Só que eu paro para pensar e acompanhar também por fotos, por relatórios que eles mandam, como isso está fazendo diferença lá. Eu fico assim, nossa, valeu a pena, né, o trabalho aqui, acompanhar. É um trabalho de formiguinha que a gente faz aqui, mas a gente daqui dá o suporte para o missionário conseguir fazer esse trabalho. Então é muito gratificante. Eu recebo muitas histórias dos missionários todo mês. E é cada história assim que mexe, que você vê assim que aquele trabalho que está sendo realizado lá tem um efeito. Isso para mim me marca muito e sempre me marcou. Eu acho que é um dos motivos pela qual eu continuei nesse serviço, que eu continuei em prol desse ministério. Eu acho que missão é uma experiência que todos deveriam ter. Todos deveriam participar de algum tipo de missão, seja ela no Brasil, seja ela fora, porque isso faz com que você doe o seu tempo. Quando você doa o seu tempo em prol dos outros, você também está dando o seu tempo para Deus. E isso cria um relacionamento muito forte entre Deus e a gente. Eu acho que isso é muito legal e muito importante para todas as pessoas. Que mudou em mim. Acho que toda a minha perspectiva de vida, a visão que eu tinha sobre mim mesmo e sobre o mundo, a missão e o senso de propósito que cresceu dentro de mim, de que, eu vou viver uma vida mesmo que eu vou viver pelos meus próprios benefícios, que seja pela minha família, pelas pessoas que estão ao meu redor, mas vivendo uma graça que é muito simples e que talvez não atinja o outro da forma que precisaria. Acho que o que me mudou é realmente esse senso de que meu dever ele é muito maior e ele é transcendente da minha própria existência. De que o nosso futuro, e eu gosto de falar muito isso, o que são 80 anos para quem pensa em viver a eternidade. A minha missão só começou lá na Tailândia, só que ela vai ter continuidade pro resto da minha vida. Porque agora que eu tô de volta em casa, eu tenho o desafio de poder ser um missionário pros meus amigos. Que aparentemente pode ser mais difícil do que você ser missionário em outras terras. Eu acredito que de muitas maneiras a vida do missionário, do nativo, pode mudar, evoluir neste processo. Eu tenho certeza que a principal delas é a compreensão realmente do plano da salvação, de quem é Deus, dos valores, costumes, tradições. É um conjunto realmente de mudanças que ocorre na vida de todos aqueles que estão envolvidos. Até mesmo os familiares, os doadores que estão distante deste processo também acabam recebendo essas influências. Sentiu vontade de ser um missionário? Tem um recado para você daqueles que têm muita experiência na missão. Em poucas palavras, só vai. Pisar no desconhecido, sair da zona de conforto, enfrentar esse medo e enxergar ele não como uma desmotivação, mas sim como uma motivação. É algo que vale a pena. Eu acredito que quando Deus ele chama você para fazer alguma coisa, ele vai te capacitar. Então, você só tem que confiar nele e segue o barco. E aí, aceita o desafio de ser um missionário? Seja viajando para longe ou ficando onde você está, doe um pouco de si, ame, cuide, transforme a vida de alguém. Esse é o convite do Fé em Ação para você hoje. E eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá!
Até lá, Bárbara. Muito obrigada. Lindas histórias de missão. Realmente é emocionante conhecer a experiência de missionários que dedicam um pouco do seu tempo para testemunhar e falar da sua fé. A Bárbara volta na semana que vem com mais Fé em Ação. Bom, gente, vamos às últimas participações de hoje pelo nosso WhatsApp. Você já mandou sua mensagem para a gente? Se já, ela vai aparecer aqui agora. Vamos lá? Diego de Gilbués, no Piauí. Boa noite, na paz do Senhor. Para você também, Diego. Minha boa notícia nesta quarentena é que estou no quintal de casa louvando ao Senhor e assistindo esse ótimo programa. Sou da Assembleia de Deus, mas amo este programa. Eu com toda a minha família. Manda um beijo para nós. Um beijo grande para o Diego, para todos os nossos amigos e irmãos assembleianos e também para toda a sua família, Diego. Elizabeth Pereira, do Rio de Janeiro. Olá, Darcy. Minha boa notícia é que domingo meu marido Pedro e minha filha Kathleen completam mais um ano de vida. Olha só juntos, que legal. Estamos guardados no Senhor. Amém. Felicidades, parabéns pelo aniversário de vocês. Joelma, de Uberlândia, Minas Gerais. Olá, Darcy. Passei a assistir seu programa depois desta pandemia e estou adorando. Fico muito feliz pela sua companhia, Joelma. Um grande abraço para você. Maria José de Manaus, no Amazonas. Boa noite, Darcy. Nesses dias de pandemia, estou ficando em casa e aproveitando para organizar as coisas. Mas faço minha caminhada todo dia, usando máscara, é claro. Graças a Deus eu tenho saúde. Com meus 60 anos, não tenho nenhum problema. Glória a Deus por isso. Verdadeiramente, um grande abraço para você, Maria José. Gente, o programa de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia, pelas participações, pelas mensagens aqui. Eu aproveito para reforçar aqui o convite para a mensagem especial de amanhã, às 11 horas da manhã, com o pastor Adolfo Soares, aqui na TV Novo Tempo. E eu estarei junto com ele também, louvando ao Senhor e junto com você. Até amanhã, fica com Deus.